Olá, seja bem-vindo a mais um programa Bom Dia Entrevista. O Bom Dia Entrevista de hoje recebe a nova secretária de Cultura aqui de Erechim, Carla Talgatti, para falar sobre os desafios que ela terá à frente dessa secretaria, que é muito importante para a nossa comunidade. Secretária, seja bem-vinda aqui ao programa, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Primeiramente, então, boa noite, Leandro. É um prazer estar aqui com vocês para me apresentar para a comunidade, para que a comunidade saiba do trabalho que a gente pretende realizar frente a essa secretaria. E estar no meio de comunicação é levar a informação, né? Então, muito obrigado por esse espaço. Vamos aí fazer uma conversa agradável para que as pessoas também que não me conhecem possam me conhecer um pouco mais. O grande destaque do seu currículo profissional, a senhora tem várias formações, é o seu trabalho já como servidora pública há muitos anos aqui em Erechim, como professora. Como é que a senhora recebe esse desafio de assumir a Secretaria de Cultura, que, como a senhora sabe, mesmo na área da educação, do ensino, é fundamental para a formação do cidadão, né? Esse instrumento cultural. Como é que a senhora recebeu esse desafio do prefeito Paulo Poles? Primeiramente, eu gostaria de exaltar a minha formação. Eu sou uma pessoa que venho da área do esporte amador há muito tempo na cidade. Então, eu já tenho essa vivência. Minha primeira formação é educação física, com uma pós inteiramente esportivo. Então, eu sempre estive ligada ao esporte amador. Estando à frente de clubes por muitas vezes jogando, me deixa muito feliz. Eu migrei sim para a educação, porque o meu primeiro concurso público lá é em 2008, na educação física. Após, eu tenho outras formações na área de educação, como pedagogia, especialização em educação integral, em gestão escolar e agora também em gestão pública. Então, esse desafio vem a calhar com coisas que eu gosto de fazer muito. E o entendimento de que é pela educação, pela cultura e pelo esporte que a gente proporciona ao ser humano um desenvolvimento integral. Então, isso sempre esteve muito presente na minha formação e é uma alegria retornar àquilo que é a minha formação inicial. E eu venho com muitas expectativas, venho batendo na tecla, conhecendo essa secretaria, para que a gente tenha um planejamento estratégico, para que a gente retome um calendário esportivo e cultural forte no município de Erechim. Pois é, entrando nessa questão desse assunto, nós estamos ainda num período de pandemia muito menor do que já passamos e a parte da cultura e do esporte que abrange a sua secretaria foi muito atingida. A senhora chega agora na secretaria, já conseguiu conversar com a sua equipe lá, a sua nova equipe de trabalho sobre esta agenda? Como é que está a preparação das atividades de cultura e esporte para 2022? Então, a nossa agenda de esporte, quando eu cheguei na secretaria por surpresa, ela estava bastante desenhada. Nós já fizemos uma primeira reunião, já quando assumi. Então, o nosso calendário esportivo ele é um calendário que está fechado. Claro que a gente tem consciência que, se tiver uma nova onda ou tiver a restrição de alguns protocolos, isso depende muito de como vai estar a questão da saúde em relação ao Covid. A gente vai ter que tomar novas estratégias e medidas. Mas o nosso calendário esportivo ele já está constituído. Daqui um pouco nós vamos lançar ele para a imprensa, enfim. E a questão do calendário cultural, a gente já tem datas de eventos, enfim, bem específicas, mas estamos trabalhando com alguns ajustes. A gente sabe que essa retomada para a questão da cultura e do esporte, ela é muito importante para trabalhar algumas questões da qualidade de vida e da saúde mental das pessoas. As pessoas ficaram mais presas a seus espaços, não interagiram, não dialogaram. A redução da atividade física tem causado obesidade e outras doenças na população em geral, além da saúde mental. As pessoas estão mais depressivas, as pessoas estão se questionando em relação à sua autoestima, que baixou bastante, né? Então, eu acho que essa retomada, do jeito que a gente tem planejado, da inserção de atividades através do esporte, mesmo que ele seja amador, enfim, e também do evento cultural, é uma possibilidade das pessoas retornarem a uma rotina. Ela é devagar, sim, e a gente sabe que
a gente terá, talvez, alguns desafios diante do que o cenário do próprio Covid pode se desenhar ainda. A senhora vê aí a possibilidade do Centro Cultural 25 de Julho, que já é bastante utilizado para a cultura, ser ainda mais utilizado nesse calendário? Há uma visão de outros locais aqui de Erechim que também podem ser aproveitados, no seu ver? Com certeza. Nós temos, então, o 25, ele é uma referência cultural da nossa cidade. Nós estamos aí num processo legal de abrir daqui um pouco o 25 novamente. E é lógico que nós temos que ampliar os espaços culturais da cidade. A cultura ela não acontece em espaços específicos, ela acontece no nosso dia a dia. A gente produz cultura nos nossos contextos. Agora, nós estamos pensando, sim, em alguns programas, no resgate de alguns programas, e entre eles, um é o Cultura 10, que foi uma experiência muito significativa em outros tempos no município. Estamos trabalhando para a formatação do Cultura 10, que é uma experiência que o que é bom, Leandro, nós temos que manter, né? Mas a gente tem várias outras ideias para levar a cultura para outros espaços que tem na nossa cidade. A cultura, a gente precisa sair dos espaços, né? A gente discutia isso. E, por incrível que pareça, muitas pessoas já me procuraram e a gente vai traçar, assim, muitas parcerias para levar a cultura, e não é só levar, é para enfatizar que a cultura ela existe, para valorizar aquelas pessoas que estão aqui no dia a dia fazendo cultura em Erechim. Bom, na reforma administrativa que nós tivemos aí, há essa questão da Escola de Belas Artes, que passa a ser administrada aí pela Secretaria de Educação, que era da questão da Secretaria de Cultura, mas vocês pretendem manter o trabalho feito em parceria nessas áreas? Então, com essa nova diretriz, nós tínhamos uma escola, que era a Escola Belas Artes. Agora, o trâmite se dá para a gente transformar num centro. Esse centro, ele vai ter que ter uma normatização um pouco diferente. Então, tem toda a questão burocrática, tem toda a parte legal, toda a parte regimental para ser trabalhada. E nós pretendemos também trabalhar no projeto do Centro de Belas Artes, que era um projeto que o prefeito Polis e Flávio almeja que a gente comece a trabalhar sobre a construção era a nova Escola de Belas Artes, mas agora será o Centro Belas Artes. Então, nós vamos trabalhar para que isso aconteça de fato. A questão, Leandro, quando tu me pergunta dos professores, hoje os professores eram concursados, estavam lotados lá na educação. Quando a gente tiver essa regulamentação, eles vêm sim para a cultura, nós vamos a cultura que vai ter todo esse gerenciamento desse RH. Porém, eles trazem alguns pontos, e isso vai permanecer, que como professores tinham no plano de carreira. Então, o plano de carreira vai ser respeitado, mas vamos fazer algumas outras adequações ao longo, porque há toda uma parte documental que ainda está sendo organizada e encaminhada. Muito bem. Bom, secretário, nós já estamos chegando ao fim dessa entrevista. Eu quero desejar boa sorte para a senhora nessa nova gestão. Há muito ainda a se fazer, principalmente nesse momento de pandemia, muito já tem sido feito pela secretaria, mas muito há de se fazer. E o Grupo Bom Dia deixa as portas abertas para que a senhora possa retornar em outros momentos para falar dessas atividades importantes envolvidas pela secretaria. Muito obrigado pela entrevista. Leandro, eu agradeço a TV e o Jornal Bom Dia pela oportunidade. E quero dizer para as pessoas que possivelmente vão nos assistir e nos ouvir, que nós vamos iniciar um processo um pouco diferenciado na cultura, com um planejamento estratégico muito forte, com muito trabalho, porque é assim que a gente deve devolver à comunidade o serviço público que a nós foi confiado. Então, as portas da Secretaria estão abertas para a imprensa, para a comunidade em geral, e nós vamos, com certeza, desenvolver um bom trabalho. E, como servidora de carreira, gostaria de exaltar que, sim, nós podemos e devemos trabalhar pelo melhor, desmistificando essa coisa de que servidor de carreira não trabalha, ou que se esconde de serviço. Não, muito pelo contrário, nós temos trabalho e nós vamos mostrar muito trabalho. Muito bem, eu fico muito feliz em ouvir isso da senhora. Bom, você pode rever essa entrevista com a secretária de Cultura aqui de Erechim, Carla Talgatti, no nosso site tvbomdia.com. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e até o nosso próximo programa.